Olá pessoal, me chamo William, sou juiz de direito e trouxe aqui um ponto para a gente conversar sobre racismo, injúria racial e injúria qualificada prevista no Código Penal, de acordo com as alterações promovidas no ano de 2023, e com isso a gente conseguir distinguir um ato de outro e resolver uma questão do Exame Nacional da Magistratura cobrada no exame do 2024.2, tá bem? Vamos lá dar uma olhada. Não sei se vocês sabem, todos sabem, mas no ano de 2023 houve uma alteração legislativa, tanto na lei de racismo quanto no Código Penal, e algumas formas de injúria, que antes eram injúrias qualificadas pelo racismo, previstas no Código Penal, passaram para a própria lei de racismo. Então, no Código Penal ficou apenas a injúria qualificada pela condição de pessoa com deficiência, condição de pessoa idosa ou religião. E para a lei de racismo, foram transferidas as formas de discriminação baseadas em raça, cor, etnia ou procedência nacional. Portanto, se eu tenho um ato de discriminação baseados em cor, etnia, raça ou procedência nacional, eu vou ter um ato de injúria, preconceito ou também chamado de injúria racismo. Agora, se eu tenho atos discriminatórios baseados em religião, condição de pessoa com deficiência ou condição de pessoa idosa, eu terei atos de injúria qualificada, mas não pelo racismo, será injúria qualificada prevista no Código Penal, que ainda permanece lá à disposição, com essa redução, apenas para atos de pessoa com deficiência, condição de pessoa idosa ou religião, tá bem? Agora, o que eu trago aqui, e que a gente precisava para resolver essa prova do ENAM, era saber quando eu vou conseguir distinguir se o ato é de injúria, se o ato é de racismo. Porque, normalmente, a gente aprende da seguinte forma. Olha, se a palavra discriminatória é dirigida a uma pessoa isoladamente, eu tenho um ato de injúria racial. Mas se o ato discriminatório é dirigido para um grupo, eu tenho um ato de racismo. Ok. Essa forma de aprender ajuda. Mas o que você precisa entender é o seguinte. Mesmo que eu tenha um ato dirigido a uma pessoa individual, uma pessoa específica, mas com uma fala para discriminar o grupo, mesmo direcionando a fala para uma pessoa específica, mas sendo um ato de discriminação de grupo, eu tenho atos de racismo, e não atos de injúria racial ou injúria qualificada pela religião, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência previsto no Código Penal. Tá bom? Então, por isso que eu trago aqui esse pequeno mnemônico, espero ajudar, vou ler aqui com vocês. Vamos ler juntos, e esse material, para quem precisar também, vou deixar disponibilizado, tá bem? Então, eu teria aqui a distinção seguinte. Injúria racial ou preconceito possui previsão legal no artigo 2º-A da Lei 7.716, que é a Lei de Preconceito, e ela está baseada, são atos de discriminação baseado em raça, cor, etnia ou procedência nacional. Seu dolo consiste em ofender pessoa determinada. Esse crime já era na época do Código Penal, que era previsto apenas no Código Penal, ele é imprescritível, tá bem? Já o racismo, tá aí no item B, possui previsão legal nos demais artigos da Lei de Preconceito, nos demais artigos da Lei 7.716. E essa lei possui atos de discriminação voltados para combater discriminação em raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Veja que atos de discriminação de grupo atinentes à religião constituem um ato de racismo. Mas se for um ato de discriminação individual atinente à religião, não é um ato de injúria racial, é um ato de injúria qualificada prevista no Código Penal. Bacana? Prosseguindo. Trata-se de discriminação de grupo, mesmo que a ofensa seja dirigida a uma pessoa determinada. Esse ato se volta à segregação de um grupo. Trago aí um exemplo: não deixar um negro entrar no elevador pelo simples fato de ser negro. Veja, embora aquele negro tenha sido impedido de entrar no elevador, o ato, na verdade, impede qualquer pessoa negra de entrar no elevador, portanto, é um ato de racismo, mesmo voltado para uma pessoa específica. Ficou claro isso? Este crime é imprescritível, conforme previsão constitucional do artigo 5º. E no Código Penal, permaneceu ainda tanto a injúria simples, quanto uma injúria qualificada pelo preconceito, mas não pelo preconceito atinente à cor, raça, etnia ou procedência nacional, porque isso foi para a lei de racismo. No Código Penal ficou a injúria qualificada pelo preconceito baseado em religião, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. Esse crime ele é prescritível e afiançável, porque não é uma injúria racial, que era o que o STF trabalhava, tá bem?
Vamos dar uma olhada, então, como isso foi cobrado na prova do Enem e ver se, com as explicações bem simples, singelas que dei aqui, ajudaria a algum tipo de resposta. Eu vou abrir a própria prova do Enem para que quem não tem muita experiência em prova já veja como é que é o formato dessa prova e aí vá se acostumando com o modelo, né? Olha aí como foi a questão. A questão 72. Jerônimo, porteiro de um edifício residencial, ao perceber que uma entregadora está totalmente vestida de branco e usando guias de candomblé, diz a ela, no intuito de ofendê-la, que ela é uma macumbeira endemoniada. Em seguida, Jerônimo fala para a entregadora que, em razão de sua religião, ela não poderá usar a entrada e o elevador sociais, devendo utilizar a entrada e o elevador de serviço para fazer a entrega ao morador que a solicitara. Veja, o ato de discriminação praticado por Jerônimo está voltado para a religião. Portanto, se eu considerar um ato isolado, é um ato individual de discriminação, a religião permaneceu no Código Penal. Então, eu terei uma injúria qualificada do Código Penal. Agora, atos de discriminação de grupo atinentes à religião, que são atos de racismo, esses estão na própria lei de racismo. Portanto, veja, na primeira situação em que Jerônimo chama a entregadora de macumbeira endemoniada, ele está ofendendo pessoalmente aquela pessoa sem repercussão para o grupo. Então, eu tenho um ato de injúria qualificada prevista no Código Penal. Já no segundo caso, em que Jerônimo disse, você não entra no elevador porque você, por conta da sua religião, veja, qualquer pessoa daquela religião que tentasse entrar no elevador ou tentasse usar a entrada social, seria impedido. Então, mesmo Jerônimo fazendo um ato de discriminação para uma pessoa específica, aquele ato discrimina grupos. Portanto, este é um ato de racismo. Então, a resposta correta seria, de acordo com o caso narrado, Jerônimo responderá por, na primeira situação, injúria qualificada, e essa injúria é uma injúria qualificada do Código Penal, porque atos de injúria baseados em condutas discriminatórias voltadas à religião permaneceu no Código Penal, e no segundo comportamento ele responderá por racismo, previsto na lei de preconceito. Está aqui, o gabarito, portanto, é a letra E dessa questão, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro essa situação. Quem precisar de ajuda pode me procurar nas redes sociais. E é um prazer ter dado essa aula para vocês. Muito obrigado.